Fraude, a impossível matemática da eleição de São Paulo. Texto escrito pelo colaborador Borges no dia 18 de novembro de 2020. Inicialmente, tinha uma expectativa ruim com relação à eleição de São Paulo. Por mais que não tenha vínculos com a cidade, é óbvia a importância dela no cenário político nacional. E quando a apuração começou a dar problema, diante de tudo que estávamos vendo nos Estados Unidos, não havia como não pensar em uma fraude eleitoral. Sem dúvida, o maior ataque à democracia de um povo. E aqui vale lembrar que há 15 anos sofremos o maior ataque à nossa democracia, a compra de votos na Câmara, pelo famoso mensalão. Quando começou a sair o resultado com 0,39% dos votos apurados, não criei qualquer expectativa, apenas as pesquisas estavam batendo com a realidade momentânea. Quando saiu a segunda parcial com 37,77% dos votos apurados, chamou a atenção a manutenção da mesma faixa e nenhuma variação para os 4 primeiros candidatos. Acendeu uma luz amarela. Como poderia não haver mudança na proporção de votos entre os candidatos do momento da abertura até mais de 1/3 dos votos apurados? Ora, isso significaria uma homogeneidade muito grande entre todas as zonas e seções eleitorais da maior cidade da América Latina, onde a diversidade cultural e de entendimento da realidade da cidade muda de um quarteirão para o outro. Mas tudo bem, isso poderia acontecer caso as zonas eleitorais maiores fossem apuradas primeiro. Bom, segue o jogo. Na terceira parcial, com um pouco mais da metade de apurado, 57,77%, também não houve qualquer mudança na proporção entre os votos. Isso seria explicável de alguma forma? Mais da metade da população de São Paulo teria que ordenadamente manter a proporção exata desde a apuração das primeiras urnas. Muito pouco provável. Enfim, chegamos à quarta parcial, com 99,92% dos votos apurados, e para surpresa de ninguém, a mesma proporção da primeira parcial estava mantida. Surreal. Como isso seria possível? Tentei imaginar uma possibilidade lógica disso acontecer, mas ainda não encontrei. E o 100% somente confirmou o já esperado, exatamente a mesma proporção da primeira, segunda, terceira e quarta parciais. Enfim, os dados se comportaram linearmente ao longo de toda a apuração. Considerando se tratar de dados que envolvem relações humanas, onde a previsibilidade é quase nula, esta distribuição dos dados no tempo estava muito previsível, como num sistema desenvolvido e não natural. Bom, apesar de não ser o meu objetivo realizar qualquer análise estatística aprofundada, resolvi dar uma olhada melhor nesses dados, criar alguns gráficos, enfim, tentar achar alguma lógica ou razão para tal distribuição. E no início se deu por plotar em um gráfico a dispersão dos votos, eixo da esquerda, dos 4 primeiros candidatos ao longo da apuração dos votos, eixo da direita. Fica evidente que conforme as barras de apuração vão aumentando, os votos não sofrem qualquer mudança, se mantendo estáveis, bem como proporcionais entre si, mantendo uma certa distância. Isso seria possível em dados que envolvem toda a complexidade das relações humanas entre si e com a cidade? Sinceramente, acho que não. Não sei se alguém já sabe ou já analisou os dados das apurações de qualquer eleição com esse enfoque, mas posso dizer que é minimamente estranho. Resolvi dar uma olhada mais de perto, nos votos propriamente ditos, e não na porcentagem. Segundo o TSE, foram validados em São Paulo 5.338.786 votos, excluindo brancos e nulos. Com isso, cheguei à conclusão que o valor de cada um dos 4 candidatos tinha que, em cada parcial e ao final, chegue abaixo. Os votos de Covas, Boulos, França e Russomano. Basicamente, cada 21 votos, para cada 21 votos, 7 iriam para o Covas, 4 para o Boulos, 3 para o França e 2 para o Russomano. Considerando existir essa proporcionalidade apresentada antes e em toda a apuração. De acordo com essa tabela, essa proporção manteve-se desde 20 mil votos até mais de 5 milhões de votos. Isso é possível?
é altamente improvável. Então, resolvi achar essa razão entre as parciais, que apresento abaixo. Como já era de se esperar, em função da proporção mantida, com exceção da razão da primeira e para a segunda parcial, onde houve uma variação maior entre os candidatos, a razão de crescimento dos votos de cada candidato em cada parcial foi quase a mesma, com pequenas diferenças para os votos de Boulos em relação aos demais. Isso significa que os votos dos candidatos incrivelmente cresceram juntos na mesma proporção, de uma parcial para outra, que variam de 20 mil a 5 milhões de votos. E isso é extraordinariamente improvável. Significaria que, em uma imensa cidade inteira, votou na mesma forma, em todas as sessões. Talvez um estatístico consiga demonstrar a probabilidade desse evento acontecer, mas acredito ser muito, mas muito baixa mesmo essa possibilidade. Por fim, resolvi fazer um arranjo dos votos dos 4 deputados ao longo do total de votos apurados, para ver como iriam se comportar graficamente. Segue abaixo o gráfico. Quando me deparei com o arranjo dos pontos, ficou evidente que eles estavam demasiadamente alinhados. Resolvi lançar suas respectivas linhas de tendência, que nada mais é do que uma regressão matemática simples, onde a eficiência do modelo é dada por R quadrado, que é o coeficiente de regressão múltiplo. E em termos matemáticos, a significância de um estudo com poucas repetições, baixo grau de liberdade, pode ser contestado para fins de modelagem matemática, mas o meu objetivo não foi descobrir o modelo, apenas entender ou explicar se existia alguma relação mais forte ou alinhamento entre os dados. Quanto mais próximo de um R quadrado, maior a precisão do modelo para aquelas bases de dados. Como podemos observar, somente Boulos não teve um R quadrado igual a 1. Mesmo assim, muito perto de 0,996, mas também esperado, dada as pequenas variações observadas antes. Já quanto aos outros 3 candidatos, podemos dizer que os votos nas 4 parciais e no final estão perfeitamente alinhados, onde um modelo matemático simples, como uma equação de primeiro grau, poderia explicar os fatos. Na prática, isso significa que os mais de 4 milhões de votos dos 4 primeiros candidatos a prefeito de São Paulo, segundo os dados fornecidos pelo TSE, são altamente previsíveis, modelados. Isso faz sugerir também que foram fabricados. Essa constância não acontece em situações naturais, o que torna assim questionável a votação e a contagem, e ainda plausível, quiçá necessária, que haja uma apuração mais rigorosa do que aconteceu, na verdade, porque realmente parece fraude. Borges, para a Vida Destra, no dia 18 de novembro de 2020.